Como é que você vai fazer isso? Através da anamnese. Então eu já tenho que pensar da partida do seguinte: se eu tenho um cabelo mongólico, se eu tenho um cabelo caucasiano, eu não trabalho com hidróxido de guanidina nem hidróxido de sódio, porque são cabelos que a estrutura não permite, por ser uma ação mais pesada, uma transformação muito rápida, tá? E quando eu tenho cabelos étnicos, eu já tenho cabelos para guanidina e sódio. Ah, mas aí, professor, mas em que momento eu vou passar a usar cabelo, usar guanidina? Qual momento eu vou passar a usar sódio? Também é fácil. Vocês vão pegar e diagnosticar. Sabe quando você chega aquele cabelo no limite, que a gente chama cabelo impermeável? A pessoa toma banho e fica algumas gotículas sobre o cabelo, e essas gotículas não são absorvidas? Esses são cabelos extremamente étnicos, extremamente crespos, tá? E esses são tipos de cabelo que precisam da transformação mais forte, ou seja, precisa da ação do hidróxido de sódio. Então, se forem étnicos, que desestruturam fácil, que não são impermeáveis, com ficar as gotículas de água, são cabelos que a gente tem que usar tipo guanidina, tá? A guanidina, ela não é um simples produto como o sódio. O sódio já vem pronto. É um pote só e você já aplica direto. A guanidina não. A guanidina você precisa de 2 agentes para ela se transformar em guanidina. Um é o carbonato de guanidina, que é um líquido, e o outro hidróxido de cálcio, que é a massa. A junção da massa com o carbonato de guanidina, você transforma essa química em guanidina. Então, ela tem um poder, essas três que eu falei, guanidina, sódio e glicolato, tem o poder de desestruturar as pontes salínicas, as pontes de sulfeto e dar uma nova forma à estrutura capilar, tá? Então, eu tenho essas três estruturas, né, essas três formas, e elas são únicas que conseguem alcançar a parte das pontes de sulfeto. Como é que acontece isso? Vou fazer um desenho aqui para vocês. Eu queria um... Então, meninas, eu fiz um desenho aqui para vocês verem da estrutura capilar, tá? Essa aqui são as ligações de enxofre e carbono das pontes de disulfeto, né? Carbono, enxofre, carbono. Só que quando eu vou trabalhar com tioglicolato de amônio, tá? O tioglicolato, o que vai acontecer? Quando eu venho com a aplicação do tioglicolato sobre a estrutura das pontes de sulfeto, ele vai desmembrar a estrutura, ó. Ele desmembrou, soltou as pontes de sulfeto. Na hora que ele solta essas pontes de sulfeto, é a hora da transformação, é a hora que você dá a forma ao cabelo. Se é um cabelo cacheado no do lado, você dá liso, ou se é liso, se você quiser dar cacheado, que aqui é o caso permanente. Só que o tiglicolato de amônia, ele não trabalha sozinho. A amônia tem o poder de dilatar as cutículas e o tioglicolato penetrar e fazer essa transformação química. Por isso que normalmente alguns cabelos feitos a base de glicolato o cabelo tem tendência a ressecar um pouco mais por causa da amônia, entendeu? Então ele vai fazer o quê, ó? As minhas pontes não são essa ligação carbono, enxofre, enxofre, carbono. Fiz o processo, esperei o processo desestruturar a fibra capilar, a ponte de sulfeto. Só que ele vai fazer o quê? Vai refazer as ligações numa nova forma. Então, quando eu aplicar o neutralizante, o agente neutralizante sobre o tiglicolato para cortar a ação do tiglicolato, ele vai montar a nova estrutura capilar
Ele vai refazer as pontes de sulfeto, montando a nova estrutura capilar. Então, se aqui eu tenho um cabelo cacheado, quando eu chegar aqui no processo final, se aqui eu tenho cabelo cacheado, quando eu chegar no processo final, eu tenho um cabelo liso. Tá? Essa é a ação do tioglicolato sobre o cabelo, na mudança da estrutura das pontes de sulfeto. Então, se isso acontece, o que pode ocorrer daqui a um certo tempo, daqui a uns 6 meses, uma média, tá, gente? Daqui a uns 6 meses, é a ação do tioglicolato, ele começar a se desfazer, o enxofre querer voltar para o lugar dele e ele voltar à estrutura do cabelo. Não volta totalmente, mas ele dá uma modificada, tá? Então, se eu tenho, nesse caso aqui, tioglicolato, embaixo eu vou para a ação de guanidina e sódio. Guanidina e sódio. Se eu vou para a ação de guanidina e sódio, eu tenho a mesma montagem da estrutura capilar, carbono, enxofre, enxofre, carbono. Só que eu vou fazer o quê? Uma desestruturação, igual eu fiz aqui em tioglicolato. Durante o processo, eu estou desestruturando. Desestruturei. Consequentemente, eu vou ter que dar a nova forma à estrutura capilar. Então, olha como que acontece quando eu dou a nova forma. Como eu estou falando de um hidróxido, a nova forma para o cabelo não voltar mais vai ser diminuir um átomo de enxofre, uma molécula de enxofre, e o cabelo ser composto apenas de carbono e enxofre, mas sendo 2 de carbono, uma de enxofre. Porque a outra de enxofre, ela foi liberada para poder se dar a nova forma. Vocês viram que eu comentei que lá quando eu falei sobre o tioglicolato, eu preciso de um agente neutralizante para parar a ação dele. Só que os hidróxidos, como eles são pontes de hidrogênio, né? São a base de hidrogênio, oxigênio. Quem para a ação deles é a água. No momento que você joga a água sobre os cabelos, automaticamente a ação, o processo químico que está acontecendo, ele cessa, ele para. Tá? Tanto na guanidina quanto no sódio. E depois vocês dão sequência ao tratamento normal que vocês vão fazer. Mas a guanidina e o sódio não tem tendência a voltar, por quê? Porque é perdida uma molécula de enxofre durante o processo de transformação química. Tá?